Gregor Mendel viveu entre 1822 e 1884. Morou numa fazenda, lá começou a realizar pequenos cruzamentos em plantas, depois foi para o mosteiro, se formou monge, ingressou na faculdade e se formou em ciências naturais e matemática. Passou a estudar de forma aprofundada a hereditariedade. Nascia então a genética. Mendel literalmente inventou a genética. Ele é o criador dessa ciência tão interessante e majestosa. Eu sou Alexandre Rodrigues, quero falar com você sobre genética, então vem comigo, assista a vinheta. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. Eu me chamo Alexandre Rodrigues. Hoje nós vamos estar estudando genética. Isso mesmo, a gente vai estar falando sobre os estudos e as características e os conceitos que Mendel estudou para então inventar a genética. Isso mesmo, nós vamos entender por que ele escolheu essa espécie de ervilha chamada Pisum sativum e o que ela trouxe de tão interessante para ele, e ele então conseguiu desmistificar essa genética que hoje nós conhecemos como uma das ciências mais interessantes, mais cativantes que a gente gosta de falar e de estudar, beleza? Bom, então vamos a ela, mas antes eu quero rapidamente falar um pouco sobre a história de Mendel, tá? Mendel, ele era austríaco, ele viveu ali na Áustria como monge, isso mesmo, desde muito jovem ele foi enviado para um mosteiro naquela época. Era muito interessante para os meninos irem para o mosteiro, porque o mosteiro dava para ele toda a estrutura necessária para uma criança, para um adolescente. Mendel tinha acesso à educação, Mendel tinha acesso à roupa, a dormitórios. Ele pôde então se desenvolver como pessoa, com tudo isso custeado pelo mosteiro. E Mendel então foi para a faculdade, estudou ciências, e como ele era um apaixonado por ciência, ele começou a estudar de forma aprofundada a hereditariedade. Foi aí então que Mendel decidiu escolher a Pisum sativum como a sua espécie ali de estudo. E é isso que a gente vai estar vendo aqui hoje, por que isso foi tão interessante e foi assim extremamente diferencial e importante para a genética, tá? Mendel então fez uma coisa muito interessante. Mendel começou a estudar a hereditariedade, mas aliou a ela uma outra ciência, a matemática. Isso mesmo, ele aliou a matemática. Porque o trabalho de Mendel era um trabalho, então, em que ele precisava contar, analisar, verificar as características. Era um trabalho, então, de probabilidade, era um trabalho estatístico. Então, isso foi muito importante. Essa associação que Mendel fez da matemática com a hereditariedade fez, então, nascer o que nós chamamos hoje de genética. Então, Mendel literalmente inventou a genética, ele criou a genética. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui no que a gente vai estar vendo hoje. Ó. Temos aqui a Pisum sativum, uma espécie de escolha de Mendel, tá? É uma leguminosa, na família das leguminosas. E ó, ela tinha uma das principais características, uma delas, fácil cultivo. Isso mesmo, Mendel não precisava de grandes técnicas elaboradas para poder plantar esse vegetal e cultivá-lo. Pelo contrário, ele precisava de um jardim. Esse jardim tinha que ter controle sobre esse jardim, ele tinha controle sobre essa espécie, o jardim dele. Essa planta tinha que ter acesso à energia luminosa para que ela pudesse fazer fotossíntese e se desenvolver de forma natural e ali então crescer como uma planta saudável, ou seja, ele não precisava de grandes técnicas elaboradas para poder cultivar essa planta. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, ela com relação ao ciclo de vida. Galera, ciclo de vida curto. Ou seja, Mendel escolheu a Pisum sativum por quê? Vamos parar a pensar. 70 dias era o tempo que a Pisum sativum levava para ela gerar descendentes. Galera, pensa comigo. Ele precisava de uma espécie que gerasse descendentes rapidamente para que ele tivesse acesso muito rápido ao quê? Aos resultados. Porque tenta imaginar se ele escolhesse uma espécie de animal ou outro vegetal que demorasse muito tempo para gerar descendentes. Isso ia fazer com que os resultados dele demorassem muito, né? Então ele ia envelhecer tentando chegar ali a um denominador comum, ou seja, chegar a algum tipo de fim, algum tipo de resultado. Então a escolha não foi por acaso. Ele escolheu sabendo que essa espécie ela tinha um ciclo de vida curto e que isso iria proporcionar para ele resultados muito rápidos, tá? Outro ponto importante, número grande de descendentes. Senhores, veja bem, para que o seu trabalho tenha bom resultado, você tem que ter muitos descendentes. Ele estava falando de hereditariedade.
E como ele aliou aí a matemática, ele literalmente fazia o quê? Ele contava, ou seja, uma ervilha verde, 2 amarelas, uma planta alta, 3 plantas baixas, e etc. Ele ia contando, e depois ele analisava, comparava. Então o trabalho de Mendel era um trabalho o quê? Estatístico, era um trabalho de probabilidade. Isso fez toda a diferença. Muitos descendentes são muitos resultados, na qual ele pode o quê? Contar, avaliar e comparar. E aí então o trabalho começa a fazer sentido, beleza? Outro ponto, características extremas. Isso mesmo. Todas as características avaliadas por Mendel nessa espécie, na Piston sativa, tá? Elas eram extremas, ou seja, era uma coisa ou outra, não havia meio termo. Um exemplo, no nosso caso, nós temos vários tipos de quê? De cores de cabelo, vários tipos de cores de olhos, então seriam muitas cores, muitas características para avaliar. No caso da Piston sativa, ou era uma coisa ou era outra, ou seja, era radical, era extremo. Então isso fez o quê? Ele perceber nessa planta 7 características. Então vamos a elas. A primeira dela, a textura da semente, a ervilha. A ervilha era ela toda lisinha ou era rugosa, tá? Outra coisa, a ervilha também apresentava cores, ou era verde ou amarela. Isso ficava muito fácil para ser analisado por Mendel. Quanto à vagem é a estrutura onde a ervilha cresce dentro, tá? Protegida por ela. A vagem também era lisa ou rugosa, ou constrita, como a gente costuma dizer também. Além disso, ela também apresentava cores. Ou vagem era amarela ou verde. Então, todas essas características ficaram fáceis para ele analisar, mas não para por aí. A cor da flor, isso mesmo, essa planta tinha flor. E a flor era do tipo de cor púrpura ou branca. E a posição dessa flor era uma posição axial ou terminal. O que é axial ou terminal? A axial, mais ou menos na metade, né? Na metade da planta, ou seja, terminal ficava bem lá em cima, na copa. Então era sempre assim, uma coisa ou outra. E para terminar, a altura da planta. Você tinha lá plantas altas ou plantas anãs, também chamadas de plantas baixas. As plantas altas alcançavam em torno de 2 metros, 2,5 metros, e as plantas baixas menos que 50 centímetros. Pessoal, todas as características eram extremas, isso facilitou muito os estudos de Mendel. E mais, ó, as características eram todas visíveis a olho nu. Galera, isso significa que ele não precisava confeccionar nenhuma lâmina para avaliar essas características. Todas elas estavam ali na frente dele. Bastava ele olhar, anotar, avaliar e contabilizar. Pronto, tá? Ele não precisava de microscópio para fazer nenhum tipo de análise. Ou seja, a espécie trouxe para ele várias formas que facilitaram muito o estudo da hereditariedade, fazendo aí Mendel conseguir chegar a várias conclusões de uma forma mais rápida e mais, com certeza, né? Com certeza, porque aí, ó, a flor fechada, última característica, flor fechada, o que significa? Isso facilitou o controle da pesquisa. Veja bem, essa espécie ela tem uma flor fechada. As flores nessa espécie são hermafroditas, tem sistema reprodutor masculino e feminino, tá? Ela se autofecunda. A flor fechada é um mecanismo para que essa autofecundação aconteça a todo momento de forma natural e a espécie vai se reproduzindo. Essa flor fechada impede a contaminação de um outro pólen vindo ali, ó, de uma outra espécie ou trazido por um animal, inseto ou até mesmo pelo vento. Então essa flor fechada facilitava o controle dessa espécie, tá? E mais, Mendel foi muito esperto, foi inteligente, foi um gênio. Facilitava o que? A autofecundação. Mas aí ele foi lá e fez o quê? Em determinado momento na pesquisa dele, ele abriu lá a flor, tá? Da planta alta, por exemplo, cortou o sistema reprodutor masculino antes que ele produzisse pólen. Depois ele foi lá na planta baixa, picou pólen na planta baixa e levou para a planta alta. Depois deixou essa flor fechada e colocou uma tela. O que ele estava fazendo aí, gente? Ele estava controlando, né? Controlando a reprodução para que ele tivesse certeza que essa planta era 100% pura para aquela característica. Exemplo, planta alta, 100% pura. Planta baixa, 100% pura. Dessa forma, ele tinha controle da sua pesquisa. Beleza? Bacana, né? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula sobre genética, sobre aí os conceitos e características que Mendel fez com que Mendel escolhesse, né? Então, a Piston sativa como uma espécie de escolha de pesquisa. Tá? Anotem esses pontos, eles são extremamente importantes. O vestibular hoje cobra a parte teórica, tá?
Bom, eu me chamo Alexandre Rodrigues. Se você não me conhece, quero te convidar a se inscrever no meu canal. Me seguir também nas redes sociais, chamada Facebook e Instagram. Tá? Lá eu estou como Prof. Alexandre Rodrigues. Aguardo vocês numa próxima aula.